Olá, palmeirenses. Sejam bem-vindos ao Palmeiras Bot News. Palmeiras vira a chave e agora dá sequência aos preparativos para o jogo contra o Fluminense. Abel Ferreira comandou uma atividade técnica e tática no gramado nesta sexta-feira pela manhã da Academia de Futebol. O Verdão tenta subir na tabela do Brasileirão. O time tem 5 pontos após 4 jogos e está na 11ª colocação. O Fluminense, com 4 pontos, é o 14º. A tendência é de que a escalação seja próxima da ideal no duelo pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O provável time, portanto, tem o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, Gustavo Scarpa ou Wesley, Dudu e Rony. Acompanhe até o final e veja o debate e as análises dos jornalistas sobre a próxima rodada do Verdão no Brasileirão. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, isso nos motiva e ajuda a engajar mais nosso conteúdo a outros palestrinos e de quebra te deixa bem informado sobre o nosso Verdão. Entram Palmeiras e Fluminense no campo do F3. Interessa ao Pedro porque ele é dinizista. Dinizista, exatamente. Como nós. Sim. Claro. Vamos lá. Fala, Murilo. Sem dúvida, todos os jogos são difíceis, mas a gente vem encarando com muita seriedade. Isso vem fazendo a gente cada vez mais ter concentração em cada jogo e poder estar um ajudando o outro ali, que está sendo essencial. E ao 100% a gente vem tendo isso em mente, sim. A gente quer cada vez mais manter essa pegada de continuar ali no 100% e continuar ganhando os jogos. Tá bom. Vamos ao Palmeiras aí, né? Assunto que interessa muito ao nosso cinegrafista. São 4 jogos na competição, Palmeiras ainda é o 11º, 5 pontos, uma vitória, 2 empates, uma derrota, 41,7% de aproveitamento, fez 6 gols, sofreu 4. Próximos jogos, Flu e Braga em casa, bom pro Palmeiras, né, em casa. Juventude fora, dá pra ser, dá pra beliscar lá, hein? Viável. Dá pra beliscar. Mas em casa, o Santos de Bustos é forte. Isso, e o Palmeiras foi lá ano passado, fez o quê? Na Vila, o Palmeiras é o time que menos sofre, desde que a bola é bola. Exatamente. E aí nós temos o Atlético Mineiro, né, na sequência lá em casa, jogo contra o Galo. Aí é aquele jogo com cara de final, né? Pelos times envolvidos, não pela rodada do campeonato, mas pelos times envolvidos. A questão é, prof, o Palmeiras da Libertadores. Acho que sim. É pelo jogo que desenvolve. É mesmo? Não tô nem pensando em nomes. Tá. Né? Porque quando a gente fala do time reserva, vem sempre essa história dos nomes. E no fim, o que conta é um time reserva jogar próximo, desenvolver perto do que desenvolve o time titular. Isso o time do Palmeiras faz. Com aquela observação do fator Danilo, que a gente sempre fala. Que ali faz uma diferença na dinâmica de jogo do Palmeiras. Mas de resto, o Palmeiras é o time que o Rogério gosta principalmente, com um time alternativo, é o que mais se aproxima do nível que apresenta o time titular. E não só de resultado, mas até de desempenho mesmo. O desempenho do Palmeiras é pelo menos aceitável com o seu time reserva. E é hora de olhar para o brasileiro, sim, até porque a Libertadores já está encaminhadinha. Tá. Aliás, inclusive com a melhor campanha, bem encaminhado com a melhor campanha. Além do saldo ser gigante em relação aos outros, o Flamengo, que podia, empatou, quer dizer, em número de pontos já está atrás, e o River também empatou, em número de pontos também já está atrás. Não, em termos de viagem para o Palmeiras, agora a situação está mais controlada. São 2 em casa, né? Na Libertadores. 2 em casa. As viagens mais longas, nesse caso, é de Londrina, Copa do Brasil, e para Caxias do Sul para enfrentar o Juventude. Então, o Palmeiras agora tem um mês, de fato, para focar no Campeonato Brasileiro. É um mês carregado de jogos, mas não complicado de viagens. Logística melhor. O Abel já dosou, já deu uma segurada ali, fez um rodízio no time sem descaracterizar. Então o Palmeiras está numa boa condição para, de fato, até fazer margem no Campeonato Brasileiro para quando os jogos decisivos da Libertadores mesclar melhor. Mas vejo que para o Palmeiras, esse é um mês-chave, vendo a sequência e os jogos que tem em casa para fazer. E esse jogo final contra o Galo vale muito, porque se a gente imaginar um Palmeiras que no segundo semestre certamente vai ter um calendário mais carregado, por Copa do Brasil e Libertadores, é hora de tentar vencer agora, virar essa chave para o Campeonato Brasileiro, porque tem condições de ser no mínimo ser competitivo até o final. Sim. E não chegar no fim do campeonato
totalmente voltado para um step. Acho que o Palmeiras pode mais e deve focar agora nesse mês de maio para conseguir uma gordura no Campeonato Brasileiro. Boa. Vamos dar uma olhadinha no que o Scarpa falou, porque tem a questão contratual do Scarpa, né? O Palmeiras já está de olho aí numa renovação ou não. Vamos ver, ó, sobre o futuro. Está incerto, segundo o Scarpa. A gente conversou e cada um tenta o melhor para si em busca de um consenso. Se olhar para trás, eu falaria que estava doido para ir para a Europa. Era a minha oportunidade. Não deu certo, mas estou vivendo o maior momento da história do Palmeiras. Estou feliz pra caramba. Entrevista ao GE.com. Você vê o que é curto, né? Mas o que é a situação do Palmeiras, né? Os caras que em outrora pensavam, vou pra Europa, Os caras olham a situação do Palmeiras e falam, cara, olha o treinador do Palmeiras. E olha só os números do Scarpa, como cresce. Scarpa que já passou por um período ali como uma incógnita no Palmeiras, do Abel. O Scarpa é o líder das assistências desde o início de 2021. São 20... O Rafael Veiga, que tá voando, tem 14. Quase metade. O Rony tem 7. Pro Scarpinha pesa a bola parada, né? Pesa ele bastante. Vai bem demais. Muito bem. O Zé Rafael tem 6 e o Wesley tem 6, tá? 26 assistências, liderança, assim, absoluta, Elton. Pro Palmeiras. William, primeiro eu leio o rodapé do que apareceu ali, que é importante também, viu, William? Já sumiu ali o rodapé. O que tinha no rodapé, Estreia, né, Elton? Doutor Estranho nos cinemas, a gente não pode perder, viu, William? Elton, de jeito nenhum dá pra perder o Doutor Estranho nos cinemas. Estreou ontem, vai ficar em cartaz um bom tempo ainda. E eu, como já falei aqui, convido o fã de esportes, se não tem, assinar o Disney Plus para acompanhar WandaVision e o What If. Aí dá pra ver também o primeiro filme do Doutor Estranho que tá lá, porque são boas bases pra você viver melhor ainda a experiência do filme, hein? Tá dada a dica. Obrigado, Elton. Foi bem demais agora você, hein? Agora vamos falar do Scarpinha, que é o mago das assistências. O Doutor Estranho do Palmeiras, né? Isso. Talvez, porque é interessante como ele se vê hoje, né? Nesse elenco, né? O Scarpa, ele não se tornou um titular absoluto do Palmeiras, mas é um jogador que ele é do jogo coletivo, né? Ele prega o que gosta muito o Abel Ferreira. O Abel fala do jogo coletivo e o Palmeiras é isso, né? O Palmeiras tem se destacado com algumas individualidades nessa temporada. O Dudu já é um jogador diferente, a gente já falava durante um bom tempo. O crescimento do Rafael Veiga faz com que ele também se torne... não é só o Palmeiras dos 11, é o Palmeiras também do Rafael Veiga, que se destaca em relação aos demais na sua posição dentro do futebol brasileiro. E o Scarpa, dentro desse sistema, ele é um jogador que o Abel gosta muito, né? E esse jogo coletivo transforma isso em números em prol dele, né? 26 assistências desde 2021. Talvez só o Arrascaeta tenha ali números talvez um pouco maiores ou menores, a gente tem um número exato, mas o Arrascaeta também é esse jogador de deixar os atacantes de cara pro gol, né? Então acho que ele entendeu muito bem o espaço dele dentro da equipe e se sente confortável assim. Então acho esse ponto que você tocou interessante, né? Não precisa mais olhar para a Europa, até pela idade também, né? Ele mais novo certamente iria. Mas ele olhando para o cenário do futebol brasileiro, onde ele está inserido, e o que proporciona para o time e se sente bem com isso, eu acho que está tudo certo. A renovação só não vai acontecer realmente se vier alguém com mais grana e levar ele do Brasil. Ô William, não dá pode falar. Não dá pra gente julgar sonho de jogador de futebol, e todo jogador brasileiro tem esse sonho de ir pra Europa, mas hoje, entre ir para um time de segundo e terceiro escalão na Europa e ficar no Palmeiras com chance de aumentar esse rol de conquistas, que fique no Palmeiras. É um horizonte muito mais promissor do que ir para lá, não saber o que vai acontecer. Então, para o Scarpa, isso vale para o Flamengo. A gente tem falado sobre o Gabigol. Sim. Mas o Gabigol não deu certo na Europa. Poxa, o cara é ídolo do Flamengo. E é isso. Isso vale para o Scarpa também. Ser ídolo de um clube como o Palmeiras, um clube de massa, um clube que tem um título todo ano, que é bom para todos, como ele bem disse,
a melhor perspectiva para o Scarpa é continuar no Brasil e continuar no Palmeiras. Agora tem um lado do Palmeiras também, né, Prof? Hoje vejo um potencial titular, pelo lado. Mas aí tem uma pergunta. Scarpa tem substituto no elenco do Palmeiras? Eu vou um pouquinho mais além, Prof. O Scarpa é um bom substituto no elenco do Palmeiras para o Rafael Veiga, por exemplo? Eu acho que é mais por aí. O Scarpa hoje faria mais falta. Vamos supor que ele saia. Isso. Nada dê certo, né? Ele faria mais falta para o elenco do que propriamente para o time com ele. Também. Mas há Palmeiras sem ele, o time, né? Já para o elenco a gente começa a fazer esse questionamento. E ele é um substituto, um bom substituto, não só para o Veiga, mas para várias outras funções ali. Ele é um jogador multiuso, isso também é importante no futebol hoje, né? A gente está falando de tanto jogador que não se adapta numa função específica ou em outra que o técnico quer que ele fala. Ele tem a bola parada. Ele acabou de ganhar um jogo pela Copa do Brasil contra o Juazeirense. Ele entra sozinho, ele faz mais ofensivamente do que o time em todo o segundo tempo. Então é um jogador de muitas valências, né? Um jogador hoje que, sem dúvida, você não pode perder para lugar nenhum. E é muito legal ver os jogadores pensando por que não ficar aqui. Não só em relação ao Palmeiras, mas o Flamengo, que o Breler lembrou, eu acho que o Atlético está nesse patamar hoje. Jogadores hoje do Atlético Mineiro pensam duas vezes antes de uma proposta para fora. Antigamente isso era automático e teve muita gente até que eu acho que nem devia ter feito opções que fez. Por exemplo, o Antônio Carlos Zago, quando era zagueiro do São Paulo, ele resolve ir para o Albacete da Espanha em vez de ficar no melhor momento da vida do São Paulo. Não sei como ele lida com isso, nunca tive a oportunidade. É de cada um. Nunca tive a oportunidade de fazer um bola da vez com ele para perguntar. Mas acho que fica aquela pulga atrás da orelha. Olha o Caleri, o tempo que ele perdeu. E ali não foi necessariamente por opção dele, mais de empresários, mas rodou por times menores da Europa. Nunca fez lá o que faz no São Paulo. E nunca foi feliz lá como no São Paulo. Então, para o jogador, precisa pesar isso também. A felicidade de estar num clube vencedor, num clube grande, num clube que tem possibilidade de conquistas. É verdade. Contas, né? Para acertar ali com o Scarpa também, a equipe dele, pensando ali direitinho. E por falar em contas, o professor Contas se revelou um ótimo economista, né? Ontem brilhou, né? Ontem realmente um negócio impressionante. Cheguei em casa com a lista do supermercado ontem. Brilhou, né? Esmirilhei. Deve ter, né? Então, fizemos as compras do aniversário da Patrícia. Um beijo para ela, meu amor. Dona parabéns. Patrícia, um beijo no coração, felicidade, saúde, paz e que vocês sejam sempre muito felizes, viu? Olha... É craque em economia e em gestão familiar. Em gestão familiar, já fez a média.